Pessoal, boa noite. Dá início então aí a mais uma aula de processo civil, processo de conhecimento. Então, pelo que a Roseli me falou, hoje temos mais um aluno novo, né? Seja, seja bem-vindo aí o colega, os demais colegas, essa noite. A fac- Eu consegui ter acesso à nossa disciplina pelo AVA lá, tá, pessoal? Então, eu já postei lá a gravação das aulas que nós tivemos do dia 10 e do dia 24 e já postei também um material que o material era o que eu já havia passado para vocês através da Roseli, tá? Aí uma notícia boa, né? Daí agora essa semana ainda tô consegui o acesso hoje, né? Então ainda a aula de hoje não consegui postar nada ainda, mas aí até a nossa próxima aula, semana que vem, já vai estar tudo redondinho. Espero eu, pelo menos. Como é que estão vocês nessa noite aí? Né, com toque de recolher diferenciado, todo mundo em casa. Levando, né, professor, mais um, né, mais um toque de recolher, e assim a gente vai indo. É. Carro só aumentando. E eu não acredito que vá durar só até segunda-feira, viu? Ah, com certeza não. Do jeito que tá, né, acho que vai estender esse lockdown aí. Bom, iniciando então aí a nossa aula, nós falamos aí da aula passada lá da questão da procedência liminar do pedido, indeferimento da inicial, da audiência de conciliação ou mediação. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Aqueles também que tiverem alguma dúvida, reassistindo as aulas aí, né? Também o professor está à disposição, tá? Só um adendo aqui, que semana passada o colega William perguntou uma questão lá da tutela antecipada em relação de salários. Fui dar uma pesquisada, o processo do trabalho é um pouco diferente, apesar do processo civil ser aplicado de forma subsidiária, né? Ele é um pouco diferente, mas que eu pesquisei lá que mais comum de se aparecer é quando uma pessoa é mandada embora e de repente ela tem uma estabilidade ali, ela entra com a ação para retomar o trabalho. Né? Às vezes ela acaba conseguindo aí a tutela de urgência, às vezes ela tinha uma estabilidade por ser gestante ou alguma outra situação assim. Ela conseguiria aí o reingresso à função que ela exercia, de uma forma liminar. É o mais comum, tá? Acabei dando uma pesquisada aí que na aula passada o colega perguntou, eu não soube responder. Então, só para a gente ter um adendo aí, sanar a dúvida, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, o professor não souber responder, o professor pesquise na outra aula, eu respondo. Na aula passada, então, pessoal, eu falei para vocês aí que o réu ele é citado e ou intimado, o autor também é intimado. Então nós temos dois momentos, duas movimentações processuais distintas, tá? A chamada citação e a chamada intimação. A citação, tá, pela doutrina, é quando o réu toma ciência da existência do processo e é o momento para ele se defender, tá? Ou
para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Então, em tese, seria primeira comunicação para que o réu tome ciência da existência do processo, que ele comece a fazer parte do processo, que daí realize os atos ou participe dos atos necessários. As intimações, por outro lado, é toda e qualquer outra comunicação processual, aí tanto para o réu quanto para o autor, tá? De um ato judicial, seja de um despacho, de uma decisão, ou às vezes uma parte peticiona uma coisa, a outra parte tem que se manifestar. Então aí nós vamos falar em intimações. A citação, ela ocorre uma única vez. Então, concedida a tutela antecipada, as partes são intimadas, tá? Sendo proferida uma decisão indeferindo a inicial, por exemplo, ou em procedência da inicial, o autor vai ser intimado para apresentar recurso. Se quiser também, né, ele pode não apresentar. Daí, então, como começamos a falar na aula passada, havendo a audiência de conciliação ou não, que tem hipóteses que a audiência é dispensável, ou as partes manifestando desinteresse, o réu vai ter um prazo de 15 dias para se manifestar para responder à sua citação. Nesse momento, então, o réu ele pode fazer algumas ações, como nós havíamos começado a ver. Ele pode reconhecer a procedência. Então, A entra com uma ação contra B, né? Quem entra com uma ação contra mim, postulando alguma coisa, eu bati, nós tivemos um acidente de trânsito ali, e o meu carro acabou batendo no carro dessa pessoa A, e ela entrou com uma ação, e quando eu tomei conhecimento dessa ação, eu contratei um advogado, né, que via de regra, no procedimento comum nós precisamos ter um advogado, apresentar contestação ou qualquer outro ato por parte do réu. Então eu vou e apresento a minha petição, dizendo assim, olha, senhor juiz, realmente o ato está certo, né, eu realmente bati, então nós vamos ter aí o reconhecimento da procedência do pedido. Por quê? Porque realmente o fato aconteceu, seu juiz. Então, realmente eu sou culpado dessa situação, realmente eu tenho que indenizá-lo. Aí nós vamos ter um desdobramento que esse reconhecimento ele pode ser total ou parcial. Tá? Então, desse mesmo exemplo que eu dei para vocês, né? Então, o A está cobrando desse acidente o valor aí de R$ 3.000. Então, nós vamos discutir aí, ó, realmente houve esse acidente e realmente todo esse gasto foi provocado por mim e eu tenho a obrigação de indenizar esses R$ 3.000. Então, aí vai ser um reconhecimento da procedência total do pedido, porque houve a concordância com todos os termos manifestados pelo autor. Contrapartida, nós podemos ter de uma forma parcial.
A parcial ocorre quando em algum ponto, tá, o réu discorda do pedido. Então, vamos analisar uma outra situação, tá? Pessoa A, ela arremata um bem imóvel, ela adquire um bem imóvel que estava sendo leiloado judicialmente. Então, alguém aí teve seu bem penhorado, estava sendo vendido para satisfazer uma outra dívida e houve essa venda judicial e o A, nosso indivíduo, ele arrematou esse imóvel. Quando ele foi fazer a averbação na matrícula, ou seja, tô aqui, né, agora eu sou o proprietário, então eu vou transferir esse imóvel para o meu nome. Então eu vou fazer a averbação na matrícula do imóvel para que conste no meu nome. O município me tributa um imposto, né, um imposto de transmissão de bens imóveis intervivos. Só que o município ele utiliza como valor da base de cálculo o valor da avaliação. E a jurisprudência inteira diz que é o valor da arrematação, tá? Aqui nós vamos ter uma diferença de valores, pessoal. Vamos supor que esse imóvel tenha sido avaliado ali por 500 mil e tenha sido arrematado por 300 mil, tá? Então, o imposto aí foi cobrado a mais, a parte pagou, e ela entra pedindo a devolução. Só que ela atualiza esse valor da forma que não era para atualizar. Se de juros de forma errada, correção de forma errada. Na hora que o município toma conhecimento dessa ação, ele concorda, nesse caso hipotético, com essa divergência da base de cálculo, que realmente cobrou imposto a maior, ou seja, eu tenho que devolver. Então, eu reconheci a procedência da ilegalidade da minha cobrança. Porém, eu não reconheço que o valor que está cobrando seja devido. Aí vou discutir ali a incidência de juros, de correção monetária. Então, nós vamos ter uma parte desse pedido do autor que vai ser discutido. Então, aí o juiz pode já proferir uma sentença parcial, que nós vamos ver depois com calma, mas existem capítulos da sentença, então ele pode proferir uma decisão aí reconhecendo a procedência parcial ou tornando incontroverso determinada parte da discussão e havendo apenas uma outra parte dos pedidos a serem discutidos. Por isso que é parcial. Concorda-se com um pedido da ilegalidade da cobrança, porém se discute o valor que a parte quer receber, porque entende-se aí, não chegou num valor comum a título de qual é efetivamente o valor que a parte tem direito a receber de devolução. Com base nessa questão aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu sei que o professor deu um exemplo aí um pouco complexo de direito tributário, né? Que vocês vão ter só mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia aí da discussão de que há um reconhecimento de uma parte do pedido e não da outra parte. Da mesma forma, nós vamos retomar aqui o exemplo do acidente, né, envolvendo um veículo. Concordo que efetivamente a pessoa deu causa ao acidente, mas vai se discutir ali o valor do dano material. Às vezes a pessoa está pedindo 3 mil, e sei lá, o réu entende que não é 3 mil, é 1.500, R$ 1.000. Às vezes nesse acidente aí a pessoa pede um dano moral e o réu entende que não tem dano moral, só o dano material.
Então, vai se discutir pontos específicos e uma parte desse pedido vai ser reconhecido. Tranquilo? Sem dúvidas aí, então? Tranquilo, professor. A segunda situação que nós vamos encontrar, pessoal, é a ausência de manifestação por parte do réu. Então, o réu ele foi citado, né, para apresentar defesa e ele não se manifesta. Ele não reconhece, ele não vem ao processo reconhecer o pedido, mas ele também não vem ao processo se defender. Assim, simplesmente ele se mantém inerte, tá? Não faz nenhuma coisa nem outra. Deixa transcorrer o prazo, deixa decorrer o prazo de 15 dias. Tá? Como eu já havia falado para vocês, caso seja um ente público, ou Ministério Público, ou havendo mais de um réu, cada réu tiver um advogado diferente, de escritórios diferentes, nós vamos ter prazo em dobro. Então seriam 30 dias úteis. No Código de Processo Civil anterior, de 1973, prazo para a resposta do réu fazenda pública era em quádruplo. Então eram 60 dias, só que eram 60 dias corridos, tá? Na atualidade são 30 dias úteis, que vai dar aí quase a mesma coisa, acredito eu. Então, não havendo a manifestação do réu nesse prazo, o que vai acontecer é o reconhecimento pelo juiz de um fenômeno chamado revelia. A revelia, então, ela ocorre quando há essa inércia por parte do réu ou por parte dos réus. Tá? Então, lá no artigo 344, 345, seguintes do Código de Processo Civil. Tá? E qual é os principais efeitos da revelia? Bom, se o réu não se manifestou, não fez nada, tem que ter alguma situação, alguma sanção, alguma coisa nesse sentido. Então, o que vai acabar acontecendo? Tá? Nós temos dois efeitos práticos referente à revelia. Vamos ter um efeito de cunho material e um efeito de cunho processual. Tá? Efeito de cunho material, pessoal. Presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, professor, é vantajoso eu não apresentar a defesa, eu não me manifestar no processo? Não. Pelo menos não para eu, réu. Mas alguém está tendo problema de que está travando, pessoal? Ai, o meu também tá travando um pouquinho, professor. Não sei se é a internet. Mine as well. O meu tá travando também. Mas faz tempo que está travando? Como é que está a situação, pessoal? Desde a hora que eu entrei, o meu tá travando.
A minha conexão aqui diz que está normal. Bom, eu vou tentar sair aqui e já volto, então, pessoal. E agora, pessoal? Melhorou? Como é que tá a situação aí do travando ainda? Até agora não travou não, professor, mas daí pode dar sequência, daí a gente avisa se continuar. Beleza, então. Roseli, até quando é que começou a dar maiores problemas aí? Então, no meu tava assim, tá falhando algumas final de frase, mas eu imaginei que fosse a minha internet, professor, por isso que eu não falei nada. Mas se tem mais pessoas travando, eu acredito que seja aí na sua transmissão. E vamos ver, eu tentei dar uma reiniciada na conexão com a internet aqui, acredito que possa ter melhorado. Vamos continuar, caso tenha algum problema aí, a gente para, dá uma suspendida na aula aqui, eu faço outros procedimentos daí, tá? Então, estava falando para vocês que revelia ela possui dois efeitos. O primeiro deles é a questão material de que os fatos alegados pelo autor serão presumidos como verdadeiros. Ah, professor, mas todos os fatos em todas as hipóteses? Não. O código ele coloca para nós algumas situações, tá? Que mesmo a ausência de manifestação do réu, essa presunção ela é afastada, tá? Então, assim, o juiz até pode dizer, reconheço a revelia, porém não aplico os seus efeitos ou afasto os seus efeitos. Quais situações são essas? Situações são expressas, tá? Então, primeira situação, quando houver mais de um réu, algum desses réus apresentar defesa. Então, né, eu entro com uma ação contra, no caso do acidente, o proprietário do veículo e o condutor. Então, são dois réus, duas pessoas. Né? Nós vamos ter aí um litisconsórcio passivo. Nessa situação, se um dos réus apresentar defesa e o outro não, o que não se manifestar não vai ter contra ele os efeitos da revelia. Por quê? Porque a outra pessoa apresentou defesa e impugnou os fatos. Tá? Então, o código nos coloca essa situação aí. Uma outra hipótese, nesse mesmo sentido, tá?
quando talvez eu tenha mais de um dono, né? Quando a gente fala ali de uma obrigação indivisível, eu tenho uma família ali, 3, 4 pessoas, que é proprietário de um determinado animal lá, de um cavalo, que causou danos à propriedade de alguém. Se alguém ele entra com ação contra todos da família e alguém acaba não se manifestando no processo, contra essa pessoa não vai ter esse efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Segunda hipótese, quando se tratar de direito indisponível, né? Via de regra, então, poder público não corre revelia. Quem entende-se, tá? Que os direitos que são defendidos aí pela Fazenda Pública sejam direitos indisponíveis, né? Pela questão aí da disponibilidade do erário, né? Dos bens públicos, né? Até mesmo como nós vimos aí também, acaba você não conseguindo fazer uma conciliação ou a mediação quando envolve esses direitos indisponíveis, né? Ou às vezes uma situação de estado da pessoa, né? Quando você vai bem de uma questão de paternidade e a parte vai dizer que não é o pai, né? Então, talvez seja um direito indisponível, ou se a pessoa é capaz ou incapaz, aí que vai se discutir a interdição dessa pessoa, beleza? Uma outra situação também trazida pelo código é quando os fatos trazidos pelo autor sejam inverossímeis ou que a prova produzida nos autos seja contrária à alegação dos fatos. Então, professor, eu tenho aí uma presunção de veracidade? Tenho, ok. Porém, né, por mais que tenha, às vezes se tem uma prova ali, né, um caso de um acidente de trânsito, por mais que o réu não tenha apresentado defesa, não tenha se manifestado no processo, nós temos ali um boletim de acidente, né? E o boletim mostra ali que às vezes o acidente aconteceu por culpa do autor, né? Então nós temos uma prova material, boletim de acidente de trânsito, boletim de ocorrência de trânsito, que demonstra uma inveracidade ou uma controvérsia entre os fatos e as provas, né? Então, nós temos essa situação, ou às vezes o acidente acabou acontecendo, também está no boletim ou no depoimento de alguma testemunha, que o acidente foi provocado por terceiro, ou um pedestre atravessou a faixa, um sinal aberto para o cara teve que frear, acabou causando um acidente. Então, por mais que não tivesse em tese uma defesa, as provas aí juntadas no processo demonstram que o autor busca é inverossímil com as provas. Outra situação, tá, é quando faltar documentos que a lei diga que sejam indispensáveis. Você vai ter um procedimento ali de uso capião, vou colocar um exemplo, apesar de não ser um procedimento comum, mas um procedimento de uso capião, que a lei coloca lá que eu tenho que juntar vários documentos. E eu não junto esses documentos. Né? O proprietário é citado para se defender da questão da uso capião, ele não se defende,
porém faltam esses documentos essenciais. Tá? Então, aí faltando documentos essenciais, não aplicaria então a revelia. Ou, né, no caso da propriedade do veículo, do acidente de trânsito, é o nosso exemplo principal aí, a pessoa diz, mas o veículo era meu, mas ela não junta nenhum documento que comprova a propriedade do veículo, a existência do veículo, do nome dela. Ou do outro exemplo, né? Não se comprova que aquele animal que provocou danos efetivamente era daquela família, né? Ou que efetivamente aquele animal causou danos na minha propriedade. Um pouco mais difícil de você provar com documentos, né? Nesse caso, precisaria de uma dilação, testemunhas, talvez. Um outro procedimento, uma outra situação que o réu ele pode fazer é apresentar a sua defesa propriamente dita, tá? Que nós chamamos de contestação. Então, nós temos ali o próprio código diz, né? Nós temos o princípio da concentração da defesa ou da contestação, que o réu ele precisa obrigatoriamente contestar todos os pontos trazidos na inicial, senão vai configurar, mesmo que de forma indireta, de forma tácita, um fato incontroverso, podendo até uma possível reconhecimento de procedência do pedido parcial. Então, a pessoa entra com uma investigação de paternidade e alimentos. O réu só se defende dos alimentos, por exemplo, né, da negatória de paternidade, não. Da investigação de paternidade, não. Né? Torna-se incontroverso, nesse caso até um reconhecimento de procedência do pedido. Então, tá? O réu tem que questionar todos os pontos. Eu ia me esquecendo, hein? Mudando de assunto aqui, fui me esquecendo. A revelia ela ainda tem um efeito processual que eu acabei não falando para vocês e ia me esquecendo. O efeito processual é que o réu ele recebe o processo na fase que o processo estiver. Ou seja, o juiz reconhece ali a revelia do réu. O réu não precisa mais ser intimado das decisões judiciais. Então, assim, eu não apresentei defesa, não reconheci, não fiz nada, então o processo andou. Então, ali o autor vai ser intimado para se manifestar, para dizer se quer produzir mais alguma prova, se não quer. Vai sair sentença, o autor vai ser intimado, e o réu, não. Eventualmente, o réu vai lembrar daquele processo e vai chegar até algum advogado, alguém vai falar assim, até dá, mas temos que ver em que pé que está o processo. Por que temos que ver em que pé que está? Porque você não se manifestou na época correta, então você tem uma sanção do reconhecimento de presunção de veracidade e dessa questão de processo correr sem a necessidade da intimação do réu. Tá? Exceto quando daí não ocorre as situações materiais. E se eu apresentar a defesa de forma intempestiva, fora do prazo, não tiver acontecido sentença, às vezes essa defesa até pode ser acatada, porém vai ser uma defesa intempestiva, via de regra já provocou os efeitos de revelia. Beleza, pessoal? Dos dois pontos da revelia, tudo certo?
Voltando então a falar da contestação propriamente dita. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Estamos ouvindo, professor. Oi, desculpa? Tá tudo certo, pode seguir. Ah, então beleza. Então, quando nós falamos da defesa ou da contestação ou da resposta do réu, né, ele tem que arguir todos os pontos necessários. Né? Então, aí, inclusive, nós vamos ter questões preliminares, questões prejudiciais e, propriamente dito, o mérito da questão. Então, código, se eu não me engano aqui, pelas minhas anotações, é o 337. Ele vai dizer lá, incumbe ao réu alegar antes de adentrar ao mérito. Nulidade ou inexistência de citação. Então, ali houve uma nulidade ou uma inexistência de citação, cabe ao réu alegar essa situação de que houve ali, então, algo que deveria ter ocorrido e não ocorreu ou foi de forma nula. Vamos colocar uma situação de nulidade, foi citado um homônimo, né, uma pessoa com o mesmo nome, ou citou alguém que não tinha capacidade de ser parte, ou alguém, né, que não possui a representação ali. Você chega e intima alguém na empresa que não é o representante da empresa, né, então pode, no caso, fazer arguir uma possível nulidade de citação. Cabe ao réu também, né, alegar aí, então, incompetências, sejam elas relativas ou absolutas. Nós vamos ter incompetência relativa, por exemplo, quando nós falamos de uma competência territorial. Entrou com ação em Maringá e tinha que ter entrado com ação em Sarandi. É uma incompetência territorial, uma incompetência relativa. Se eu não arguir essa incompetência, aquele juízo que era incompetente se torna competente. Por isso que ela é chamada de relativa. Contrapartida, uma incompetência absoluta, como o próprio nome diz, mesmo que eu não questione ela agora, podendo questionar ela futuramente, é mais complexo, né? Mas eu poderia questionar e ela acabar sendo acatada. Tá? Então, uma incompetência absoluta, eu entro com uma ação na vara civil, questionando salário, vínculo de carteira assinada, né? Vínculo trabalhista, seletista normal. Própria Constituição vai me dizer, lá no artigo 3, que é competência da Justiça do Trabalho. Então, é uma competência por matéria, competência absoluta. Nós formos pegar, tá, a lei do juizado especial civil, lei 9.099, fala que a parte poderá demandar no juizado, sendo aí então uma situação relativa. Já quando envolve a fazenda pública, lei 12.153, a própria lei fala que é uma competência absoluta. Aí abaixo de 60 salários mínimos, então, tem que ser no juizado, seja fazenda pública estadual, seja fazenda pública federal, desde que esteja dentro das matérias que cada um desses juizados
são capazes de defender. Tá? Diz aí também que eu, enquanto réu, tenho que alegar em campo preliminar litispendência ou coisa julgada. Tá? O código vai me dizer aí que litispendência e coisa julgada ocorre quando as mesmas ocorre duplicidade de ações. Então, são ações com mesmas partes, mesmas causas de pedir, mesmos fatos e mesmo fundamento, e mesmo pedido. Tá? Uma parte ajuizou duas vezes a mesma ação. Se ela ajuizou duas vezes a mesma ação e as duas estão em curso, ocorre litispendência. Então, aquela ação que foi despachada primeiro, ela continua correndo normalmente, e a segunda, ela é extinta, tá? Por litispendência. Então, eu tenho uma ação que continua correndo e a outra é extinta. A coisa julgada, tá? É quando a pessoa ajuiza duas ações, porém a primeira já foi julgada e não cabe mais recurso. Ela transitou em julgado. Tá? Então, a segunda ação vai ser extinta, porque está querendo discutir coisa que já foi julgada. Tá? Aqui uma coisa julgada material, tá? Que a matéria foi julgada. Julgada procedente, foi julgada improcedente, parte quer rediscutir aquela matéria, que não é possível. Posso alegar também defeito de representação, menor de idade que não está sendo representado pela mãe, ou a gente pega uma situação de um maior de idade que no curso do, né, entrou com a ação era menor, de repente virou maior, ou próprio maior já, mas acabou passando batido e entrou representado pela mãe, tem-se defeito de representação, ou né, advogado com habeas suspensa, ninguém viu, passou batido, ou a pessoa que está como ali responsável da empresa que está entrando com a ação, não comprovou que é o preposto, né, não comprovou que é o responsável pelaquela pessoa jurídica, então nós vamos ter um defeito de representação. Vamos ter também a ilegitimidade de parte. Então eu posso, quanto réu, dizer que eu sou ilegítimo, né, no caso do nosso acidente de trânsito ali, por exemplo. Olha, eu sou ilegítimo, porque eu não estava conduzindo o veículo e também não sou o proprietário. Às vezes foi um homônimo, situação um pouco mais complexa aí, né? Mas, olha, eu não estava conduzindo o veículo, não fui eu, né? Foi um ciclano, foi uma terceira pessoa, mas eu sou ilegítimo, né? Não fui eu quem causou esse dano. Nós vamos relembrar aí do polo ativo e polo passivo. O polo ativo é quem teve um direito violado e o polo passivo é quem violou esse direito. Posso alegar também, no caso, uma ilegitimidade ativa. A parte está entrando aí pedindo ressarcimento de danos, só que ela não comprovou que ela era o proprietário do veículo ou, não sendo o proprietário do veículo, talvez o condutor do veículo, que acabou pagando o conserto, não juntou documentos ali, notas fiscais, que comprovam que essa pessoa sofreu efetivamente aquele prejuízo. Devo alegar também situação de cláusula de arbitragem. Então, ali nós fazemos um contrato de prestação de serviço, e uma das cláusulas do contrato é que as partes vão resolver por uma câmara de arbitragem ou um tribunal arbitral. Ninguém questionou na aula passada no TACOM, né, que daí é um órgão privado. E a pessoa não buscou, não buscamos esse estabelecimento. Então,
pode ser alegado e deve ser alegado caso não tenha sido observado em preliminar. Ah, professor, o que acontece quando o réu alega essas preliminares? Vamos ter algumas situações. Então aí, incompetência do juízo, por exemplo, o processo pode ser extinto, ou como eu já vi acontecer na prática, é mais comum, o juiz remete o processo para o juízo competente. Eu entrei com ação no juizado. Eu entrei com ação no juizado especial e não era juizado especial. Ou eu entrei com ação na justiça do civil e era na justiça do trabalho. O juiz, ele se reconhece como competente, ele extingue o processo, ou ele pode também remeter o processo para o juízo competente. Um defeito de representação, uma ilegitimidade de parte, né? São situações que elas são sanáveis, então pode ser emendado. Aqui o réu também pode questionar o valor da causa. Lembra-se que nós vimos lá que o valor da causa é um dos elementos da inicial. O réu pode dizer assim, esse valor da causa está exorbitante, não condiz com os pedidos, ou, ao contrário, o valor da causa está menor, se somar os pedidos, o valor da causa seria maior. A parte também, ela pode emendar, ela pode consertar esse problema, caso o juiz entenda que é necessário. Então, nós temos situações aí que são dilatórias, ou seja, o processo vai continuar andando, óbvio, vai ser apontado um vício sanável. Se esse vício for sanado, o processo continua. Se ele não for sanado, se a parte autora aí não sanar o vício, tá? O processo é extinto. Então, são aquelas situações que, se de ofício o juiz não mandou emendar a inicial lá atrás, antes de despachar a inicial, o réu alega em preliminar de contestação e a parte vai ter que emendar a inicial. Nós temos outras preliminares, como a cláusula de arbitragem, a litispendência ou a coisa julgada, que elas põem fim ao processo. Por quê? Porque são situações que não são vícios que não são sanáveis. São vícios que matam o processo, né? O processo dúplice, no caso da coisa julgada, no caso da litispendência. Na ilegitimidade de parte, também vai acontecer a emenda, caso possível. Aqui, caso seja o réu, a ilegitimidade passiva, ele tem que apontar, caso possível, caso ele conheça, quem efetivamente deve ser o réu. Tá? Vamos supor aí uma ação de medicamento de alto custo, que se demanda contra o município. O município vai vir e vai dizer, olha, seu juiz, esse medicamento é de alto custo, eu sou ilegítimo por regramentos do Ministério da Saúde, por exemplo, por regramentos da lei que prevê o Sistema Único de Saúde, e o legítimo aqui é a União, ou o Estado. A parte, se intimada para emendar, talvez, ou o juiz vai reconhecer e vai mandar excluir o réu e incluir o réu certo, caso seja possível. Em algumas situações aí que se demanda contra alguém que é ilegítimo, só que eu não sei quem efetivamente deveria ser o réu, né, não vou conseguir fazer esse apontamento. Aí sempre para se evitar, pessoal, a questão de não se ter uma decisão de mérito. Tá? Nosso Código de Processo Civil ele sempre preza pelo julgamento de uma decisão de mérito. A decisão de mérito
é julgar procedente ou improcedente, não extinguir o processo por algum vício que poderia ser corrigido. Nós vamos ter também as prejudiciais de mérito. Tá? Uma prejudicial de mérito comum é uma prescrição, tá? E ela é uma prejudicial homogênea, que a própria doutrina chama. Por quê? Porque ela ocorre dentro do próprio processo. Eu venho e digo assim, ó, seu juiz, está prescrito. A parte tinha um prazo de 3 anos para me cobrar, 1 ano para me cobrar, 5 anos para me cobrar, e esse prazo já passou. Então está prescrito. É prejudicial. Por quê? Porque o juiz não vai poder analisar o mérito. Não é preliminar, porque não está no rol do artigo do Código, que lista o que é preliminar. Tá? Então, mas também é antes de adentrar ao mérito propriamente dito da celeuma, do problema. Aí, então, nós vamos ter essa questão da prescrição. O juiz vai ter que analisar essa questão, se acata ou não a prescrição. Se ele acatar, acaba-se o processo. Se ele não acatar, o processo continua. Por isso que é chamada de prejudicial, tá, pessoal? A preliminar, ela pode extinguir o processo, mas na maioria das vezes você vai ter uma emenda, você vai ter um vício que pode ser sanado. Aqui nessa hipótese da prejudicial da prescrição, nós não vamos ter essa situação se a prescrição for acolhida. Tá? Ele vai ter um julgamento de mérito. Lembra-se que nós vimos que um dos motivos, um dos elementos da improcedência liminar do pedido inicial era a própria prescrição. Se o juiz podia ter visto de ofício lá atrás, antes de citar, antes de pautar audiência e tudo mais, ou acabou não vendo, acabou passando batido. Então, o réu acabou alegando a prescrição. Uma outra situação prejudicial, né, daí a doutrina vai nos chamar de heterogênea, né, que depende de uma relação de um outro processo. Tá? Exemplo que nós vamos ter, por exemplo, tá? Alguém entra, vamos pegar uma situação de que nós temos uma pessoa como pai na certidão de nascimento e uma pessoa como mãe. Essa criança mora com a mãe e entra-se com uma ação de alimentos provisórios e alimentos, né, pensão alimentícia. Porém, vamos colocar 2 meses antes dessa ação de alimentos, o réu aí, o pai, entrou com uma negatória de paternidade, né, ou uma ação de negativa de paternidade. Ó, eu reconheci como pai, mas vim dizer que eu posso não ser o pai. Veja aí que, caso seja procedente a negatória de paternidade, vai ter uma prejudicial do mérito de alimentos. E se eu não for o pai, eu não tenho obrigação de prestar alimentos. Uma outra situação, talvez, o médico processado na cível por ter causado dano moral a pacientes, por ter abusado desses pacientes ou dessas pacientes. Só que na esfera criminal, ele é absolvido, tá, por não ter abusado sexualmente dessas pessoas. Comprovado que não houve esses abusos. Então é uma prejudicial. Por quê? Porque ele foi absolvido na crime, que é uma situação que vai acarretar a discussão dos nossos fatos aqui. Até aqui, pessoal, preliminar, prejudicial, tudo certo? Professor, Sim.
Você acha assim que seria possível para as próximas aulas você passar o conteúdo para a gente ir acompanhando as suas aulas? Sim, é que na verdade o. Que às vezes a gente dá uma perdida, assim, não sabe em que parte que você está do processo, assim, para a gente ir também acompanhando e assimilar na hora de estudar para as provas. Sim, sim, eu vou postar ainda hoje dessa aula, tá? Que eu acabei não conseguindo mandar Uhum. para vocês, mas aí da próxima, da aula seguinte até o final aí, eu vou estar postando no máximo, pretendo um dia antes aí ou no mesmo dia da nossa aula, mas eu vou estar postando material para vocês, sim, podem ficar tranquilos. Eu não sei Mas, se para você, assim, slide fica difícil para você, é complicado ir acompanhando. não, eu até coloco um slidezinho lá no Ava, só que são Uhum. só os pontos, né? Aí eu junto um material de texto depois. Tá. Como, Para como eu aquelas man- outras aulas que você já deu, vai ter algum material? Eu não consegui abrir ainda o AVA na sua Vai matéria. ter aquele mesmo material que eu mandei para vocês, Ah, tá. Uhum. Que tá? você mandou para mim. Então Isso, tá bom. exatamente. Então, assim, nós estamos aí a princípio, tá? Só para situar no ponto do processo, nós ainda estamos na fase postulatória, tá? A fase postulatória ela vai aí até essa fase de exposta do réu e réplica do autor, tá? Réplica ou alguns chamam de impugnação à contestação, tá? Mas nesse ponto aí das preliminares, das prejudiciais, princípio alguma dúvida? Então, pessoal, aí nós vamos entrar no mérito propriamente dito, tá? Então, o réu vai trazer as narrativas de fato e de direito, que ele vai apontar aí, né, fatos extintivos, modificativos do pedido inicial, tá? Então, é mais ou menos o que nós já falamos antes, por exemplo, de quando eu falo de uma defesa da questão dos valores, lá que eu falei do reconhecimento parcial do pedido. Então aqui vai ser a minha defesa. Eu falo assim, ó, senhor juiz, eu não provoquei o acidente, que não fui eu, um pedestre atravessou, o autor freou, eu não consegui frear, eu bati atrás, mas foi talvez uma culpa de terceiro, né, que não foi culpa nem minha nem do autor. Nós vamos ter aí uma situação extintiva, né, da responsabilidade do réu de indenizar o autor, por exemplo. Ou realmente o acidente aconteceu, mas não é R$ 3.000, R$ 1.000, é R$ 1.500. Então, aí vai ser o ponto no qual o réu vai rechaçar, né? Ele vai questionar, vai demonstrar que aquilo que o autor alega não é 100% correto ou não é parcialmente correto quando acontecer algum ponto que é controverso, algum ponto que é reconhecido ou pedido. Vejam que aqui eu não tenho uma necessidade, de uma forma tão rígida quanto a petição inicial. A petição inicial nós tivemos vários elementos. Aqui na contestação, é óbvio, né? Eu vou ter que indicar o juízo, que é o mesmo juízo que vai estar na inicial, as partes, que vão ser as mesmas partes da inicial, então eu não preciso requalificar, né? Faço uma narrativa fática curta, mas não tenho tanta obrigatoriedade, né? Por exemplo, não vão ter o valor da causa aqui na minha defesa, na minha contestação, que eu só rechaço as teses, que eu só questiono as teses do autor.
Lembrando, pelo princípio lá da concentração, né, eu réu, tenho que apontar todos os elementos que eu me senti prejudicado, aqueles que eu não apontar vão ser reconhecidos ou vão ser tratados como incontroversos. E o último ponto que cabe ao réu, tá? Então é a quarta situação, é a reconvenção. Então a reconvenção, ela nada mais é do que o réu exercendo o seu direito de ação. Então vamos supor aí que alguém entre com uma ação contra mim, tá? E essa pessoa também me deva alguma situação. No caso do acidente aí, eu falo assim, ó, senhor juiz, na verdade, quem causou o acidente foi a parte autora e ela tem que me indenizar. Ela tem que me indenizar X. Então, inclusive, na minha reconvenção, eu tenho que dar valor à causa. É como se eu estivesse fazendo uma petição inicial, só que vai ser chamada de reconvenção. Por quê? Porque ela vai ser apresentada ou junto com a minha contestação, se eu contestar, ou ela vai ser apresentada no mesmo prazo da contestação. Tá? Nada impede de réu não apresentar defesa, não apresentar contestação e apresentar a reconvenção. Ah, professor, vai dar revelia? Vai dar revelia. A não ser que a alegação da reconvenção discuta o mesmo fato, como o exemplo que eu dei aqui, ó, eu não contesto, né, não apresento defesa, né, não digo que eu digo que o acidente realmente aconteceu, mas por culpa do autor, né? Então eu apresentei uma reconvenção, ele causou o acidente, não eu. Seria uma defesa indireta. Então, parte aí da doutrina entende que, apesar da ausência de defesa, pode ser afastada a revelia. Ah, professor, mas cabe a reconvenção em qualquer lugar? Não, não cabe em qualquer lugar. Cabe quando nós vamos falar do procedimento comum, que é esse que nós estamos estudando, que é o procedimento mais geral, né? Vai ter os procedimentos especiais, mas o procedimento comum mais geralzão cabe a reconvenção, ou quando o procedimento especial puder ser convertido em comum. Então, se porventura o procedimento especial ele permitir que seja aplicado o procedimento comum ou que seja convertido em procedimento comum, cabe a reconvenção. Caso negativo, não cabe a reconvenção. Cabe reconvenção de reconvenção? Da minha concepção, não. Até porque se você for apresentar uma reconvenção de uma reconvenção, por via reversa, vai ser uma emenda inicial. Você vai trazer fatos novos, pedidos novos, então vai acabar sendo uma emenda à inicial. Então não caberia aí uma reconvenção da reconvenção. No juizado especial, ele é chamado de pedido contraposto, tá? O juizado lá fala que não cabe reconvenção, mas ele permite o pedido contraposto. Aí, pessoal, tá? Eu falei para vocês da questão de emendas. O código diz ali, tá, que o autor ele pode emendar a inicial, emendar aí, não corrigindo falhas, né? Mas de repente esqueceu de um ponto dos fatos, dos fundamentos, dos fatos ou do pedido, ele pode aditar, né, ele pode adicionar até a citação sem a oitiva do réu.
Então, ele pode editar ali sem que o réu se manifeste. Após a citação, aí esse editamento pode acontecer? Pode, só que o réu tem que ser ouvido, ele tem que concordar. Pode-se, inclusive, ser permitido que ele apresente também, caso já tenha apresentado contestação, apresente novo aditamento à contestação ou nova possibilidade de provas para aqueles fatos trazidos ali na emenda, tá? Até o que acaba sendo mais complexo, tá? Mas, via de regra, até a citação, não precisa ouvir o réu. Após a citação, tem que ser ouvido o réu para que se possa aditar a inicial. A não ser que seja ali, né, uma emenda provocada pelo próprio réu. O próprio réu trouxe alguma preliminar, o juiz intimou a parte para a parte emendar, trazer aquela informação que falta, aquele documento que falta, aquele defeito de representação, aquela ilegitimidade. Então aí o autor efetivamente vai ter que fazer a emenda à inicial. Tá? Trazida também preliminares, pessoal, pelo réu, vai se intimar o autor para que o autor se manifeste dessas preliminares. Então, por isso que é chamado de que o autor tem aí a impugnação à contestação. Trazido documentos pelo réu, que o autor não se manifestou, então o autor vai poder se manifestar, ele vai ser intimado para impugnar aqueles documentos, para se manifestar daqueles documentos, ou para impugnar as preliminares, ou para se manifestar delas. Tá? Ou às vezes de algum fato extintivo, modificativo do pedido autoral, na prática, tá? Eles intimam, o réu apresentou contestação, o autor é intimado para apresentar réplica ou impugnação à contestação. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum apontamento para fazer? Críticas, comentários? Uma coisa que a gente tem que estar mudando aí, alguma forma, além do que vocês já me pediram, né, de mandar o material antes, mas alguma outra crítica, algum outro comentário que a gente possa estar verificando aí? Acho que é isso mesmo, professor. Daí, as próximas aulas, a gente tendo material, a gente consegue até interagir mais, né? Porque daí vai surgir as dúvidas e dá para interagir mais na aula, acredito, né? Beleza, então, pessoal. Aí, então, na próxima aula, eu já vou estar com o material mais preparado, né? Não que não esteja, mas eu quero dizer que o material vai estar disponível para vocês pelo ambiente virtual lá. Eu até peço desculpas para vocês, né? Porque acabou sendo meio corrido aí para estar postando tudo hoje. Mas aí, hoje mesmo eu posto essa aula nossa gravada, posto o material lá. Aí quem tiver alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento para fazer desse ponto, tá? Nós começamos a ver no final da aula passada, nós terminamos de ver hoje, né, que é a manifestação do réu, a resposta do réu, a inércia do réu, o reconhecimento pelo réu, é tudo o que o réu pode estar fazendo no processo, tá? E no caso aí também, né, uma das alegações de mérito do réu, né, eu falei de situações extintivas, modificativas, né, um exemplo, né,
a questão aí da culpa de terceiro, né? Falei para vocês, o pedestre atravessou a faixa, o autor teve que frear o carro, o réu acabou batendo atrás, mas provou que foi um fato de terceiro, né? Uma situação de terceiro. Ou um caso fortuito, né? Choveu demais. Sim, sim. Também, acatando a sugestão da colega aí, a gente faz uma introdução, sim, do conteúdo. Nós vamos ver e daí nós vamos destrinchando ao longo da aula. Mais alguém tem algum comentário? Algo que a gente possa estar mudando aí para ficar cada vez mais satisfatória a nossa aula? Bom, pessoal, aqui ó, já vou adiantar para vocês, então. Aí na próxima aula nós vamos dar uma analisada então em intervenção de terceiros, tá? Por quê? Porque um dos pontos da defesa do réu pode ser chamar alguém para o processo, denunciação a lide, chamamento ao processo, e daí nós vamos estar vendo na próxima aula. Tá? O professor vai juntar o material ali, mas nós vamos estar verificando essas situações então na próxima aula. Bom, então a gente se vê na próxima quarta-feira, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor.